Vai ficar um registro muito interessante, cara. A gente não sabe como é que vai estar isso aqui daqui a 1000 anos que seja. Mas se um geólogo vier aqui, ele vai constatar que aconteceu um fato, né, anormal na região. Ele começa a escavar a terra e vai descobrir que tem uma camada que foi depositada ali, sem ser dali, né? Então é um registro que vai ficar para a eternidade esse estrago aqui. Ele não tem conserto, né? E a gente, quando a gente vê tudo cercado, né, cara? Tudo com cerca e tudo, a gente tem a impressão de que a companhia alcançou o objetivo dela, né? Que é botar o povo para fora. Agora é tudo dela, não é? Para você cercar desse jeito, você tem que ser dono. Não tem outra alternativa. Então agora tudo é dela. Minha casa é lá. Quer ir lá pra você ver? Eu quero. Sim. Vamos. Esse terreno aqui todo era da minha família. Ali eu morava, aquele outro ali é do meu pai, meu irmão, essa é minha cunhada, esse é meu primo. Minha casa era da onde tá essa cerca aí, ó. Pra lá, isso aí é minha casa. Tinha sorveteria, tudo. Aqui, Do lado da sua casa? aqui tinha um... Não, sorveteria dentro da casa. O meu investimento todo que eu trabalhei, coloquei dentro dessa casa aí. Tudo aí. E depois que ela, 6 meses, veio essa lama aí, acabou com tudo. A ajuda de custo que a empresa dá hoje, eu tirava isso aqui dentro de 2 semanas, na renda da sorveteria. Então, a gente mudou, o modo de vida da gente mudou radicalmente. Porque você teve que readaptar tudo de novo. E até hoje, muitas coisas que eu tinha aqui, hoje eu não tenho. E não tem condições de comprar. Porque hoje, a gente está lá na cidade, só está sobrevivendo com essa ajuda de custo que a empresa dá. No cartão mesmo, a gente não compra no cartão. Eu mesmo não compro no cartão, porque eles pensam que a gente é aproveitador da empresa, ou a própria população da cidade lá mesmo. Quando você usa o cartão da empresa? Quando usa, aí você passa lá, você escuta os outros falando assim, aquele ali é um aproveitador. E eu trocaria tudo, para me ter isso aqui de volta. Se hoje parasse do tempo, eu devolveria tudo que que a empresa deu, que ela não deu quase nada, mas o que ela deu, eu devolveria tudo para me ter minha casa de volta, com minha sorveteria, tudo funcionando. Que toda a vida eu sobrevivi disso aqui. Quando a mídia estava aí, você colocou um cronograma lá, que até março desse ano que nós estamos, os terrenos estavam todos comprados. E até hoje o terreno nosso não está comprado. E hoje nós estamos na mão dele, porque a gente não tem... Construir, aonde você vai construir? Não tem terreno, não tem nada. Como é que constrói? Eu falo para você, a empresa tem 40 anos que está lá em cima. Então, antes de se construir a barragem lá, tinha que pensar no pessoal aqui para baixo, porque quem chegou primeiro foi a comunidade, não foi a empresa. E nisso aí eles
a ganância hoje em dia não pensou em dinheiro. É isso que é revoltante pra gente, que a gente sai de lá, sair daqui, você sair da sua casa e expulso. Nós fomos expulsos daqui, nós não tivemos tempo de pegar nada. Saber que ia romper, nós sabíamos, nós vimos ela rompendo, mas a proporção a gente não sabia. Se ela ia chegar aqui, se o que a gente podia fazer, nada. Que eu peguei o celular que eu falei, não, isso aqui vai chegar lá em Paracatu, porque eu ia e voltava todo dia. Eu trabalhava durante o dia lá e à noite aqui na sorveteria. Você vê a distância de Mariana aqui, eu fiz de Mariana aqui com 21 minutos de carro. Aí eu fiz ultrapassagem no lugar que não podia, nem curva, porque eu ligava aqui, a minha esposa estava atendendo. Depois que ela viu que assustou, ela deixou o telefone fora do gancho. Então, fora do gancho eu ligava, não atendia mais, eu falei, já matou todo mundo. Você vê o telhado, a minha casa aqui tinha 150 metros de construção. Construí ela, demorei mais ou menos quase um ano para construir, porque a gente não tinha condições, a gente mesmo que tinha que fazer. Então, que sobrava o dinheiro, eu vinha cá e construía um pouquinho. Até eu deixar ela do jeito que ela está. E o sonho todo acabou, de coisa que eu demorei anos para fazer. Demorou 10 minutos e acabou tudo. Explica pra gente um pouquinho o que vai acontecer hoje. Hoje a gente vai fazer uma celebração aqui, que é do nosso padroeiro aqui do Santo Antônio, que ano passado a gente não fizemos, porque não tinha nem lugar de fazer. Hoje, eu, minha irmã e meu pai empenhamos para a gente fazer aqui, porque a gente não... E rever também a comunidade, porque quando você faz isso aqui, junta todo mundo, aquele vínculo nosso volta de novo, porque lá em Mariana nós perdemos o vínculo da comunidade. É muito distante, um pé ir na casa do outro, e não é toda hora que você acha a pessoa em casa. Então, hoje aí nós reunimos para fazer ali na quadra ali, vamos fazer ali. Vai ser uma coisa simples, não vai ser a festa dele, igual a gente fazia, tinha tradição de fazer, não. Meu pai, 5 horas da manhã, ligava ali um motorzinho que tem ali para fazer ração. Ontem mesmo ele chegou e falou comigo assim, será que eu vou ver o novo Paracatu? Porque tem 87 anos. Aí ele fala com nós que ele não tem esperança de ver o novo Paracatu, não. A gente trabalha demais, né? Para depois ver tudo destruído assim, ó. Tem tanta coisa perdida aí, ó. Nesse combo aí, ó. Tudo perdido. Isso aqui tudo foi o senhor que construiu, né? Tudo. Fui nascido e criado aqui, ó. A casa do meu pai era aqui, ó. Nasci aí. Fui criado aí. Estou com essa idade que eu estou aí. 87 anos. É muita raça de ano, né? Não é 87 dias, né? Como é que isso aqui é bonitinho. Hoje tem essa figura aí. E nunca o senhor teve vontade de sair daqui, né? Nunca. E se eu já falei com você assim, se eu morrer lá no Mariana, me traz para aqui. Não quer ficar lá não.
nenhum preso na cadeia, não tem jeito de fazer nada. Lá no Paracatu, levantava, a mulher levantava 5 horas, voava o café, eu saía, ia lá para a investigação, ligava para o motor, buscava a investigação, tratava, e aí eu ia capinar, ou batia um passo, a papa saía a cavalo, via para Águas Claras, via para as pedras, aí aqui, ficar aqui comendo e preso dentro de casa, que não preso. É mesmo um peixe fora da lavoura, fica aí. O que é que eu devia fazer? Fazendo nossas casas para nós, ficava livre de pagar aluguel de casa, ficava livre de dar cartão para a gente, né? Ficava livre de tudo, não. Fica lá, o rio afora, cercando beira de rio, com pedra, fazendo cerca. Tinha que cuidar do nosso, fazer as nossas casas lá, para mandar nós embora, não. Eu não tenho nem esperança de voltar para cá, mas eu não tenho esperança disso mais não. Porque reunião tem todo dia, toda reunião, mas não resolve nada. Lá na roça eu costurava também, né? Mas lá tinha que pular, minha filha, dividir quantas vezes que puder, a gente tinha que trabalhar, né? Na costura. Eu comprei minha máquina e nela eu acabei de pagar ela e dela eu tirei várias coisas. Trabalhando nela, eu comprei várias coisas. Eu tinha minha máquina de lavar, eu comprei com a máquina, tinha micro-ondas, forno, tudo era minha máquina de costura que eu tirei costurando, fazendo isso. E eu fui sentir muito com a minha máquina, porque é uma coisa que eu comprei tanta coisa com a minha máquina, perdi ela assim, né? Nossa, eu chorei tanto por causa da minha máquina. Mas eu faço muita coisa, igual essa bonequinha. Mas, na verdade, o sorvete lá era famoso, todo mundo gostava. Todo mundo. Você que teve a ideia do sorvete? Foi, né? A colega minha que veio aqui, eu morava em outra casa. Aí ela falou comigo assim, por que você não faz um sorvete? Eu tinha comprado um freezer, pequenininho. Eu falei assim, começa, eu vou te ensinar. Ela trabalhou na sorveteria, né? Ela me deu a primeira receita. Me deu a receita e eu fiz os primeiros. Os primeiros vendi tudo. Cheguei lá em Paracatu, pus no copinho fechado. Aí foi vendendo, né? Aí não dava conta sozinha, fazer sozinha mais. Por causa que aí o Romeu chegava na sexta-feira e falou, Romeu, tem que me ajudar, porque eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Compramos um freezer. Que foi rendendo, todo dia, 7 horas da manhã, as crianças estavam chamando lá para tomar sorvete. Vocês estavam pertinho da escola ali? Pertinho. Vamos agora, tá dando um lucrozinho, vamos ampliar a sorveteria, abrir, fazer um todo. Pensei assim, fazer um todo, tipo todos, cobertinho assim, né? Tinha aquele espaço, né? Para as pessoas tomar sorvete, fazer alguma coisa diferente. Aí veio essa lama e levou tudo. Levou todo o meu sonho. No dia que a barragem estourou, foi dia 2 de novembro, era feriado, né? Aí eu tive um lucro bom. Tive um lucro 3 dias, eu fiz R$ 1.500. Tive um lucro bom. Aí ele trabalhava aqui, né? E eu vim na terça-feira, que dia 2 foi na segunda. Eu ganhei um dinheiro, no fim de semana eu vou comprar para me aumentar meus estoques. Aí comprei um monte de coisa, comprei as casquinhas, comprei os cascão, comprei os copinhos, comprei um monte de coisa, mais de R$ 1.000 de produto para tornar a fazer mais sorvete, né? Porque o pessoal teve lá e acabou com meus estoques todos. Dia 3, foi dia 3. Não cheguei nem a abrir a caixa das coisas que eu comprei. Foi tudo na lama. Agora, graças a Deus, nós estamos levando a vida do jeito que pode, né? Até quando fizer esse Paracatu, para mim começar tudo de novo. Começar com o meu sorvete. Fazer o meu sorvete. Que a cobrança, sempre alguém pergunta, cadê meu sorvete? Se Deus quiser, vamos chegar lá. Perdi-me sim no amor.
gente que tem